Vamos fazer uma retrospectiva aí. Eu falo lá da playlist do nosso canal do YouTube. Deixa eu mostrar isso hoje aqui. Eu não sei se todos estão bem familiarizados com isso, né? Então, aqui nós temos o nosso canal do YouTube, a Igreja Evangélica Reformada de Itararé. E daí, para acessar os nossos estudos estão lá na playlist, né? Então, acessando a playlist, a gente vai ver ali, aqui embaixo, quantos estudos a gente já fez, as nossas séries de estudos aí. Então, nós temos lá, ó, uma série sobre perdão, 4 vídeos, né, 4 mensagens sobre perdão. No final do ano passado, eu estive conversando com uma pessoa, não da igreja, e essa pessoa tinha bastante problema, né, e dificuldade em perdoar. Então eu peguei e mandei para ela essa série aqui, mandei os links dos 4 estudos no WhatsApp dela, para que ela pudesse refletir biblicamente sobre essa questão de perdão. Então, olha pessoal, isso aqui serve como. A gente tem aí um monte de subsídios com os quais a gente pode ajudar as pessoas, né? Nós temos aí já uma verdadeira biblioteca que a gente pode oferecer. Em vez de dar um livro para a pessoa ler, às vezes você pode dar os links dos estudos. Viu que a pessoa está precisando de alguma coisa, né? Você pode sugerir tal série e não simplesmente fale, olha, entra lá na nossa página, mas pega lá na página o link, né? O link da transmissão e envia para ela. Então, 4 estudos sobre perdão, Atos dos Apóstolos estudamos inteiro, né, os 28 capítulos, por isso 28 vídeos. Quaresma e Páscoa tem alguns estudos, né, tem 2 vídeos de mensagens. Salmos Messiânicos foi uma série da Quaresma do ano passado, os Salmos Messiânicos, 4 vídeos. Profeta Jonas, estudamos o Profeta Jonas. O Tabernáculo e Cristo, estudamos todas as partes do tabernáculo e a conexão com Jesus. O livro de Filemon, nós já estudamos. O profeta Joel, já estudamos. Aqui tem algumas mensagens gravadas, pelo menos 2 mensagens. Aqui tem algumas 2 mensagens sobre oferta. Cartas de João, são os estudos das 3 cartas de João, primeiro, segundo e terceiro João. Estudos sobre família, estudos sobre Natal, mensagens sobre Natal, 4 mensagens sobre o Natal. Apocalipse, nós não estudamos todo o livro de Apocalipse ainda, mas tem 5, pelo menos 5 vídeos. Aqui são aquela série que eu fiz sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, sobre o anticristo, e se não me engano, mais um estudo sobre Apocalipse capítulo 5. Então, ali não temos todo o Apocalipse estudado, mas já temos alguns capítulos ali do Apocalipse estudado. Algumas mensagens sobre a Quaresma. Profeta Zacarias, foi no ano passado, na Quaresma do ano passado, então o profeta Zacarias e suas profecias sobre a Semana Santa, cursos para oficiais, introdução ao Antigo Testamento, são 7 vídeos sobre introdução para você entender o Antigo Testamento, né, como a divisão dos livros, como entender melhor o Antigo Testamento, muito legal. História da Igreja Reformada, a segunda carta de Pedro e a primeira carta de Pedro, nós já estudamos, e tem alguns vídeos lá do Coral Sinai. Tudo isso, então, está na playlist do nosso canal do YouTube. Então, tem muitas mensagens aí, muitas séries, e o que eu quero principalmente relembrar é isso daqui, ó. Nós já começamos, não me recordo exatamente quanto tempo, deve fazer pelo menos 1 ano e meio que nós começamos a estudar os livros bíblicos. Então, estudos do Antigo Testamento, que estão lá na playlist, né? Atos dos Apóstolos, Filemon, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, e alguns capítulos do Apocalipse. Então, foram esses os livros que nós estudamos até agora. Na verdade, está trocado. Novo Testamento deveria ser aqui, estudos do Antigo Testamento aqui, né? Então, introdução ao Antigo Testamento, o Tabernáculo e Cristo, isso é do Antigo Testamento, profeta Joel, profeta Jonas, profeta Zacarias e alguns salmos messiânicos. Foi isso que a gente estudou até agora.
nós temos aqui pelo menos 11 livros bíblicos por inteiro já estudados. Então, se nós temos 66 livros na Bíblia, e nós já estudamos 11 desses 66 livros, nós estamos quase chegando a 20% de toda a Bíblia estudado, pelo menos 20% dos livros da Bíblia estudado, né? Então, quem vem acompanhando as séries, né, esses estudos bíblicos online desde o início, já pôde ler e estudar quase 20% dos livros bíblicos. Isso é muito legal, né? Ter uma maior compreensão da Bíblia, dos livros da Bíblia, da parte histórica, de tudo que cerca. E vamos continuar, né? E para 2024, o que nos aguarda aí em 2024? Uma das coisas que eu gostaria de fazer, ter até começado em janeiro, como eu tive a cirurgia, isso acabou, eu tive que prolongar um pouco, mas ainda vem. É um estudo do período intertestamentário. O que aconteceu entre Malaquias e Jesus? O profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, viveu 400 anos antes de Jesus. O que aconteceu nesses 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento e a vinda de Jesus, né? Nesse período, nós temos os livros apócrifos do Antigo Testamento, muitos deles foram escritos nesse período. É o período dos Macabeus, as Bíblias da Igreja Católica, entre os apócrifos, está lá primeiro e segundo Macabeus. É um período muito importante para os judeus, um período muito importante até hoje para os judeus, né? Muita coisa aconteceu ali, e nós vamos estudar isso. A origem dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, quando a gente lê o Novo Testamento, você, de repente, se vê lá, os saduceus falaram tal coisa contra Jesus, com Jesus, os fariseus falaram com Jesus, mas qual é a origem dos saduceus? Qual é a origem dos fariseus? Qual é a origem dos zelotes? Esses três grupos aparecem no Novo Testamento, mas eles não aparecem no Antigo Testamento. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro, não aparece os saduceus, não aparece os fariseus, não aparece os zelotes. Então, onde esses grupos iniciaram, esses grupos que são tão influentes na época de Jesus, e eles iniciaram justamente nesse período intertestamentário entre Malaquias e Jesus. Então, é importante a gente entender esse período para conseguir entender o Novo Testamento e esses grupos. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, né? Muito importantes, a gente vai estudar sobre isso. E tudo isso faz parte desse período intertestamentário. Então, isso nos aguarda. Provavelmente, agora nós vamos entrar no período da Quaresma, depois da Quaresma até Pentecostes. Provavelmente esse estudo aqui vai ficar lá para o período Pentecostes, tá? Mas ele vem aí pela frente. O que nós vamos estudar agora, então? Como é que nós vamos começar os estudos bíblicos desse ano? Vamos começar pelo Evangelho de Marcos. Começaremos com o Evangelho de Marcos, por ser o menor dos evangelhos, 16 capítulos. Alguns até chegam a dizer que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Isso há muita contestação. Na verdade, não se sabe exatamente qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Para muitos foi Mateus, para outros foi Marcos, porque Marcos é o menor deles, e muitas das coisas que aparecem em Marcos também aparecem em Mateus e em Lucas. Alguns chegam a dizer que Marcos serviu de fonte para Mateus e para Lucas, mas nada disso, na verdade, tem uma comprovação, né, tão grande assim. Mas o Evangelho de Marcos é o mais curto deles e nos possibilita, e é isso que eu quero propor para vocês. No ano passado nós estudamos Atos dos Apóstolos capítulo por capítulo. Marcos, nós não vamos estudar capítulo por capítulo, mas a proposta é que todos vocês, né, estudem ou leiam o livro de Marcos até a Páscoa. É plenamente possível, né? Nós vamos começar a Quaresma na semana que vem, quarta-feira que vem, é a quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. Plenamente possível ler o livro de Marcos inteiro. E essa é a proposta, tá? Nós não vamos passar o livro de Marcos inteiro, mas a proposta é que a gente leia o livro de Marcos, todos leiam o livro de Marcos inteiro até o final da Quaresma, até a Páscoa. Por
que a escolha de Marcos? Primeiro, por causa da proximidade da Páscoa, e 40% do Evangelho de Marcos trata da Semana Santa. Então, é um evangelho muito apropriado. Ele é chamado o Evangelho da Paixão de Cristo, porque 40% do Evangelho de Marcos é sobre a última semana de vida de Jesus, ali, né, a Semana Santa, que termina na crucificação e Páscoa. Então, é um evangelho que praticamente a metade do evangelho é focado na paixão de Cristo, né? A chamada paixão de Cristo, o sofrimento de Jesus. Muito focado nisso. Então, eu acho que é um ótimo livro para esse período que nós estamos vivendo, né? Que vamos começar na semana que vem, na quarta-feira que vem, que é o período da Quaresma. Então, a gente vai estudar um livro que praticamente a metade dele é um livro que fala sobre a última semana de vida de Jesus antes da morte e da ressurreição. Vamos ver um pouquinho sobre Marcos. Marcos não era um dos 12 discípulos. Veja aqui, Marcos era um dos 12 discípulos de Jesus. Mateus 10, 2 a 4 diz assim: os nomes dos 12 apóstolos são esses: Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, os Zelotes e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Onde está Marcos? Marcos não está. Quer dizer, Marcos não era um dos 12 discípulos. O que então credencia a escrever um evangelho sobre a vida de Jesus? Porque os evangelhos falam da vida de Jesus, essencialmente a vida de Jesus, né? Os evangelhos iniciam com o nascimento de Jesus, ou com a vinda de Jesus, e terminam com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ali terminam os evangelhos. O propósito dos evangelhos é narrar a vida de Jesus. Agora, Mateus era um discípulo. Pode narrar a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, o que Jesus disse e fez? Claro que sim, ele participou, ele era um dos discípulos, ele vivenciou o que Jesus disse e fez. João pode falar? Claro, João pode escrever um evangelho sobre a vida de Jesus? Claro, João foi discípulo. Mas Marcos não foi um dos 12 discípulos. Então, o que credencia Marcos a escrever um evangelho narrando a vida de Jesus? Vamos ver aí o que credencia Marcos. O que sabemos sobre Marcos? Primeiro que ele era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, né? Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, Pedro estava preso e foi libertado da prisão pelo anjo. Então, quando Pedro foi libertado da prisão pelo anjo, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, que é exatamente o Marcos do Evangelho. Então, Pedro, quando ele entendeu o que havia acontecido, que o anjo tinha libertado ele da prisão, para onde Pedro vai? Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Portanto, pessoal, vejam aí a família do João Marcos, do Marcos, né? A casa e nós já estudamos Atos dos Apóstolos, então a gente já viu isso lá, que a igreja se reunia em casas, e uma das casas onde se reunia a igreja dos primeiros séculos, das primeiras décadas, uma das casas era a casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Então era uma casa referencial, uma casa para onde, quando Pedro sai da prisão, Pedro vai para a casa da mãe de Marcos. Então notem aí que é uma família, né, devotada, e o Marcos é alguém que está completamente inserido nessa comunidade cristã. Marcos também era primo de Barnabé, e se nós lembrarmos de novo do que nós estudamos no livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé foi super importante no início do cristianismo, né? Foi Barnabé que buscou o apóstolo Paulo para trabalhar para a missão, né? Então Barnabé é uma figura muito importante nos primeiros anos do cristianismo. Então vejam, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, diz Paulo em Colossenses, e Marcos, primo de Barnabé. Então, Marcos era o primo de Barnabé. Esse João Marcos era primo de Barnabé. Notem, então, que a mãe de João Marcos é Maria, né, na casa de quem Pedro vai se refugiar, na casa de quem se reúne um grupo de cristãos. Então,
tanto a família de Marcos, quanto o próprio Marcos, ele estava vivenciando, por mais que ele não fizesse parte do grupo dos 12 apóstolos, Marcos, ele vivencia o cristianismo, né? Ele faz parte do grupo de cristãos, porque o grupo de cristãos não é só apenas os 12 discípulos. Os 12 discípulos foram escolhidos para uma missão especial, mas a gente vê uma série de mulheres, a gente vê diversas pessoas, né? Quando Jesus subiu aos céus, tinha 120 pessoas que viram Jesus subindo aos céus, né? Então, o grupo de cristãos não se resumia aos 12. Então, João Marcos faz parte do grupo de cristãos, assim como a sua família, sua mãe Maria. E ele era primo de Barnabé. Também foi o cooperador do apóstolo Paulo. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, a missão de levar donativos por causa da fome em Jerusalém, eles voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, a Marcos. Então, Marcos, né? João Marcos, aí veio João apelidado de Marcos, por isso João Marcos. Mas o Marcos, ele fez parte das viagens missionárias de Paulo. Marcos participou da primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Ele também era como um filho para Pedro. Em 1 Pedro 5,13, Pedro escreve: aquela que se encontra em Babilônia, a igreja, né, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Marcos não era filho de Pedro, né? Mas Pedro considera Marcos como um filho. Então, Marcos é primo de Barnabé, Marcos é companheiro de cooperador nas viagens do apóstolo Paulo. Marcos é o filho de Maria, na casa de quem se reúne a igreja, e Marcos é considerado como um filho para Pedro, né? E daí, pessoal, então vejam como Marcos, apesar de não ser um dos 12, Marcos está vivendo o cristianismo desde Jesus. Há muitos até que pensam que Marcos era aquele jovem que quando Jesus foi preso, tem um texto que diz que um jovem saiu correndo lá seminu. E muitos acham que esse jovem era o João Marcos, o Marcos aí. Não tem comprovação disso, né? Mas, de qualquer forma, Marcos, de fato, vivenciou, por mais que não fosse parte dos 12 discípulos, vivenciou o cristianismo ali e o que Jesus disse e fez. Mas, principalmente, aqui, essa ligação de Marcos com Pedro, de que Pedro diz que Marcos é como um filho para ele. E muitos questionam o seguinte: Evangelho segundo Marcos ou segundo Pedro? É o Evangelho de Marcos ou é o Evangelho, na verdade, de Pedro, escrito por Marcos? A tradição cristã, né, o que os primeiros cristãos acreditavam e deixaram por escrito, é que desde os primeiros séculos sempre achou que Marcos escreveu o seu Evangelho sob a coordenação do apóstolo Pedro. O que é plenamente possível. E nós já notamos isso, porque Pedro chama Marcos de filho, e o testemunho da igreja cristã, dos primeiros cristãos, era de que Marcos escreveu o seu evangelho sob a coordenação do apóstolo Pedro. Então, Marcos seria mais ou menos como se fosse o amanuense, né, o escritor dos relatos de Pedro também. Pedro está por detrás do Evangelho. E nesse caso nós temos então outro dos principais, dos discípulos ali, que é Pedro, né, escrevendo ou por detrás do Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho de ação. Marcos troca cenas rapidamente. Jesus está em constante movimento no livro de Marcos. À medida que vocês forem lendo o livro de Marcos, vocês vão ver. Às vezes vai ser difícil de parar de ler, porque ele vai fazendo as transições. Em grego sempre tem uma conjunção que liga uma parte à outra. Em português, às vezes, em algumas bíblias aparece logo após isso, logo após aquilo, ele vai linkando uma parte na outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês, vou pegar uma partezinha de Marcos aqui e vou ler rapidinho para vocês verem como Marcos vai trocando as cenas rapidamente ao evangelho de constante movimento, de ação. Vejam,
Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. E depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, a febre a deixou, passando ela a servi-los. E à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele é. Notem aqui, então, como ele vai. É difícil parar de ler, porque de uma parte ele já faz o link com a outra. Olha, velho, Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Qual é a cidade junto ao mar da Galileia? Cafarnaum. Então ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, chamou os discípulos e depois disso eles já entraram em Cafarnaum, um sábado, ele foi ensinar na sinagoga, e quando terminou na sinagoga, eles saindo da sinagoga já foram para a casa de Pedro, e ao cair da tarde, ao cair do sol, já trouxeram, entende? Ele vai linkando uma coisa com a outra. É sensacional. Por isso é um livro de ação. É difícil pensar onde eu vou parar de ler, porque você sempre quer ler um pouco mais, porque já vem outra parte que vai linkando. Alguns já sabem, eu já comentei isso aqui em outro estudo, mas vou repetir para os que ainda não ouviram. Eu vi uma vez, perdi o vídeo, infelizmente, mas eu tinha o vídeo de um dos grandes atores do Uruguai, famosos, né? Esses que se apresentam lá, que fazem as novelas no Uruguai e tal. Seria tipo um Antônio Fagundes aqui do Brasil. E esse cara, ele estava com uma peça teatral do Evangelho de Marcos. Ele decorou todo o Evangelho de Marcos, é o menor dos evangelhos, mas mesmo assim tem 16 capítulos, e à medida que vocês for lendo, vocês vão ver que tem capítulos muito grandes do Evangelho de Marcos, né, alguns deles. Ele decorou todo o Evangelho de Marcos, palavra por palavra, e ele fez uma peça teatral no Uruguai sobre o Evangelho de Marcos, recitando o Evangelho de Marcos, palavra por palavra. Pessoal, eu acho que dava em torno de 1h30 a peça, com todo o Evangelho de Marcos, e as pessoas saíam de lá estupefatas. E ele conseguia prender as pessoas durante 1h30, falando, narrando um texto bíblico. Mas por que ele conseguia fazer? Só ele. Não tinha outros atores, era só ele no palco. Eu tinha o vídeo. Então, o que ele tinha? Ele só tinha uma mesa, uma cadeira e o palco. Ele, uma mesa e uma cadeira. E ele prendia a galera, né? Durante 1h30 narrando o Evangelho de Marcos. Mas por que ele conseguia fazer isso? Porque o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Então,
Ele falava, olha, Jesus estava à mesa com os seus discípulos, então ele sentava na mesa e dizia, Jesus estava na mesa dos seus discípulos, tal discípulo falou isso, aquele e aquilo, e saindo dali, Jesus foi para lá, ele levantava, ia para o lado esquerdo, e quando terminou isso daqui, Jesus então foi para o lado de Cafarnaum, então ele ia para o outro lado do palco, porque o evangelho de Marcos é esse evangelho de ação que vai linkando uma coisa com outra, que permitia a ele dar essa ação também. Saindo daqui, Jesus foi para lá, ele se movimentava para lá, e depois ele sentava de novo, porque Jesus sentou com as multidões para ensinar, e daí Jesus foi para lá, ele ia, entende? Então, esse é o Evangelho de Marcos. Eu quero estou tentando dar um gostinho para vocês do Evangelho de Marcos, para vocês quererem ler o Evangelho de Marcos. Não sei quanto tempo faz que vocês leram um evangelho pela última vez, um evangelho todo, mas o Evangelho de Marcos, olha, é o menor deles, e boa parte do Evangelho de Marcos se encontra também em Mateus e Lucas. Então, você lendo o Evangelho de Marcos, você tem praticamente um resumo de Mateus e de Lucas também. Então, vale a pena, tá, pessoal? Vamos fixem aí e comecem a leitura de Marcos, um pouquinho cada dia, não precisa ler um capítulo inteiro, alguns capítulos são bem extensos, mas comece a leitura e vamos ler o livro de Marcos aí até a Páscoa. E eu estou dando hoje, então, uma introdução, um gostinho para vocês do Evangelho de Marcos. O que mais? Os discípulos, os 12 discípulos aparecem com destaque em Marcos. Mas vejam que Marcos conviveu aí, né, com os discípulos, a mãe dele Maria, Barnabé, né? Marcos estava ali junto com eles. Os 12 discípulos aparecem com destaque em Marcos, mas nem sempre como exemplos a serem imitados. Eles são duros de coração, capítulo 6, versículo 52 do Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus falou que os discípulos eram duros de coração. No capítulo 8, 17 a 21 vai dizer que eles eram demorados para compreender e crer. No capítulo 14, 37 e 38 vai dizer que eles eram fracos. Enfim, os discípulos não eram perfeitos, nem os daquele tempo, nem os de qualquer tempo. Nós também temos os nossos momentos de dureza, de fraqueza, de incompreensão e de incredulidade. E os erros deles nos servem também de alerta, né? Então, isso é uma das coisas que o Augusto Cury, esse psiquiatra, né? O Augusto Cury foi convertido ao cristianismo, e num dos livros que ele tem 5 livros sobre a vida de Jesus. O primeiro deles é O Mestre dos Mestres. E na introdução desse livro, ele fala da conversão dele, porque ele era ateu e ele não acreditava em Jesus, e ele foi ler a vida de Jesus para, desmoralizar ou mostrar o erro. E ao ler a vida de Jesus, ele foi convertido. E uma das coisas que ele cita no início, na introdução do livro, é isso, de que a Bíblia ela não adula os discípulos, a Bíblia não passa a mão em cima dos discípulos, ela mostra justamente que esse pessoal, eles eram humanos, eles eram falíveis, eles eram pecadores, né? Não é um livro de heróis, mostra justamente a fraqueza também dos discípulos, mostra que eles eram duros de coração, que eles eram demorados para compreender e crer, fracos, assim como eles eram humanos, assim como nós somos humanos, né? E Jesus veio para libertar e salvar a eles e também a todos nós. Mas é interessante isso, né? A Bíblia não mostra só sucessos, glória, acertos, não, mas ela mostra os erros, os pecados também dos discípulos, né? Como os outros evangelhos, Marcos conta a vida de Jesus. Mas também como os outros evangelhos, ele tinha um propósito e estruturou o livro de acordo com esse propósito. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles tem um propósito. Cada um deles tem um público-alvo que ele quer atingir. Então, Mateus, por exemplo, o público-alvo de Mateus são os judeus, e ele quer provar para os judeus que Jesus, de fato, era o Messias do Antigo Testamento.
Então, Mateus, ele vai pegar muitas passagens do Antigo Testamento, ele vai fazer a ligação, ele começa a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus era descendente de Davi, como tinha sido prometido. Ele pega diversas profecias do Antigo Testamento e vai dizer como essas profecias se cumpriram em Jesus, porque o público-alvo dele é os judeus, e os judeus conheciam o Antigo Testamento. Então, Mateus desenvolve o seu evangelho para provar para os judeus que Jesus era o Messias e que era o descendente de Davi prometido no Antigo Testamento. Lucas já não, Lucas já escreve para um grego, né? Então o objetivo dele já não é judeus, o objetivo dele já são os gregos. E Marcos também tem um propósito, né? Qual é o propósito de Marcos? Ou quais são os propósitos de Marcos? Marcos quer revelar ao mundo o Evangelho. Evangelho, a palavra grega evangelho significa boa notícia. Então, Marcos quer revelar ao mundo o Evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Qual é o Evangelho? A boa notícia é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é assim que ele começa. Primeiro versículo de Marcos. Marcos 1:1. O que diz? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio, traduzindo, princípio do Evangelho, boa notícia, princípio da boa notícia. A boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, para nós hoje isso é óbvio. Ah, Jesus Cristo, né? Parece óbvio. Para eles não era. Esse Jesus, esse homem que viveu, que se conhecia o pai, José, que se conhecia a mãe, Maria, né? Que se conhecia os irmãos, que era de Nazaré. Quer dizer, esse homem é o Cristo. Jesus é o Cristo, e Cristo é um termo do Antigo Testamento que significa Messias ungido no Antigo Testamento. Então, durante todo o Antigo Testamento se esperava o Cristo, o prometido, o ungido de Deus. Mas esse ungido, esse prometido de Deus, o Cristo é Jesus, isso não era óbvio. Então, Marcos começa dizendo princípio da boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Isso é capítulo 1, versículo 1. Veja no capítulo 8, versículo 29, ele diz, então lhes perguntou, Jesus perguntou para os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. E com Pedro é a primeira vez que alguém linka Jesus, o homem, Jesus de Nazaré, na Galileia, filho de José e de Maria, quem sou eu? E Pedro diz, tu és o Cristo, quer dizer, tu és o prometido, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, né? Então, respondendo, Pedro diz, tu és o Cristo. É isso, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, que chegou ao mundo o Messias, que chegou ao mundo o Cristo, o Filho de Deus, e este é Jesus, o cumprimento do Antigo Testamento. Capítulo 15, 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, né, quando Jesus morre na cruz e o céu escurece, né? Então aquele centurião, aquele chefe da centúria, aquele soldado que está aos pés da cruz, estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vendo o fenômeno que o céu escureceu, que as rochas tremeram, né? O fenômeno que aconteceu justamente quando Jesus deu seu último suspiro, e esse centurião, então, diz verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então, Marcos está trabalhando essa questão, essa boa notícia, a boa notícia ao mundo de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Salvador. Marcos se concentrou principalmente nos milagres de Jesus, que comprovavam a sua divindade. Há 18 milagres no Evangelho de Marcos e apenas 2 discursos, bem diferente de Mateus. Mateus, como público
público-alvo dele são os judeus, Mateus tem diversos discursos. Por exemplo, o Sermão do Monte. Onde está o Sermão do Monte? Está em Mateus. Mateus está estruturado em cima de discursos de Jesus. Já Marcos não, porque Marcos, o objetivo de Marcos não é os judeus. Marcos está falando para todos, para aqueles que nem conheciam o Antigo Testamento. Então, em cima de que Marcos bate para mostrar o Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus. O propósito de Marcos é mostrar a boa notícia de que Jesus, esse homem Jesus, era o Filho de Deus e o Cristo. Então, ele narra 18 milagres. E nesses 18 milagres, através dos 18 milagres, ele deixa claro de que Jesus é o Filho de Deus. Nenhum ser humano é capaz de realizar o que Jesus realizou. Nenhum ser humano é capaz de curar aleijados, cegos de nascença, fazer o que Jesus fez, né? Expulsar os demônios como ele expulsou. Nenhum ser humano tem autoridade e tem poder para realizar o que Jesus realizou. Através dos milagres, Marcos mostra para o público que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é divino, né? A divindade de Jesus. Sim, Jesus é humano, né? É Jesus de Nazaré, na Galileia, mas ele era o Filho de Deus na terra, porque só Deus pode fazer o que ele fez. Talvez o Evangelho de Marcos fosse um livro para a evangelização. Ele não tem genealogia, ele não se preocupa em colocar árvore genealógica, que Jesus, José e Maria eram filhos daquele, que era filho daquele. Ele não se preocupa com isso, né? Não tem árvore genealógica. Não tem leis judaicas no meio, como Mateus tem muitas leis judaicas. Marcos não se preocupa com isso, porque o evangelho, o propósito dele é outro. Isso mostra que provavelmente o propósito dele era a evangelização dos não-judeus, entende? Não explica costumes judaicos, então provavelmente ele não foi escrito pensando em judeus, não tem leis judaicas, não tem explicação de costumes judaicos. Ele é dinâmico e fácil de ler e entender, então é muito propício para evangelização. Provavelmente foi escrito para os cristãos romanos, de forma que eles pudessem compartilhar a boa notícia. Então, o que a maioria dos estudiosos acha é que Marcos foi um livro, um evangelho, escrito pensando nos cristãos de Roma. E muito provavelmente escrito de uma forma simples, cativante e com muita ação, para ser um livro até de evangelização, um livro que os cristãos pudessem ler e pudessem compartilhar a vida de Jesus, o que Jesus disse e fez com outras pessoas, né? Por isso um livro dinâmico e um livro que facilita isso. Mas um livro escrito para os cristãos de Roma. E aqui, pessoal, vem uma coisa muito importante agora. O livro de Marcos provavelmente foi escrito para os cristãos de Roma. Por um lado, para que eles pudessem evangelizar com o Evangelho de Marcos, com esse livro. Por outro lado, também pensando em fortalecer a fé dos cristãos de Roma. E o que está acontecendo, e agora vamos lá para quem participou dos estudos do ano passado, o que estava acontecendo em Roma nessa época? Quem estudou Atos dos Apóstolos vai lembrar do final da vida de Paulo, entre os anos 60 até 65, principalmente 63 até 65, a grande perseguição promovida por Nero aos cristãos em Roma. Então, o sofrimento dos cristãos de Roma. Acha-se que o Evangelho de Marcos queria fortalecer os cristãos em Roma, que estavam passando por períodos de grande perseguição e sofrimento por causa da sua fé em Jesus. Entre 63 e 65 depois de Cristo, em Roma, milhares de cristãos foram perseguidos, presos e mortos pelo imperador Nero. Entre eles, o próprio Pedro e o próprio
Paulo foram mortos nessa época, nessa perseguição de Nero. Então é isso que está acontecendo em Roma, uma grande perseguição aos cristãos e ao cristianismo, e o Evangelho de Marcos está pensando nesses cristãos de Roma, na evangelização deles, mas também na fé deles. Vejam aqui o que o historiador Tácito, falando sobre Tácito, não era cristão. Tácito era um poeta, um historiador grego famoso, né? Vocês provavelmente já ouviram falar de Tácito. Mas Tácito, então, não era cristão, e olha o que Tácito, um historiador, um poeta da época, escreve sobre Nero e sobre os cristãos dessa época. Ele diz assim: contudo, nem por sacrifícios aos deuses foi conseguido afastar a má fama do imperador Nero de que o incêndio tinha sido mandado. Os que participaram do estudo de Atos no ano passado, eu expliquei que se acreditava que Nero tinha colocado fogo em Roma. Então, essa é a questão. Contudo, nem por sacrifícios aos deuses foi conseguido afastar a má fama de que o incêndio tinha sido mandado pelo próprio imperador. Assim, pois, com o fim de extirpar o rumor, Nero inventou uns culpáveis e executou com refinadíssimos tormentos os que ele chamava vulgarmente de cristãos. E agora, então, notem um historiador da época, Tácito, falando que não era cristão, falando de que Nero colocou fogo em Roma e para, tirar o dele da reta, culpou os cristãos, aqueles que eles vulgarmente chamavam de cristãos de Tácito. E diz aqui, a sua execução, a execução dos cristãos, foi acompanhada por escárnios. E assim, uns cobertos de peles de animais eram rasgados pelos dentes dos cães, outros cravados em cruzes eram queimados ao cair do dia, como se fossem luminárias noturnas. Para esse espetáculo, Nero cedera os seus próprios jardins e celebrou uns jogos no circo, misturado entre a plebe ou guiando ele próprio o seu carro. Então Tácito está mostrando como o que Nero fez com os cristãos, que colocava peles de animais em cima dos cristãos e soltava eles nas arenas para que as feras os atacassem. E botava fogo nos cristãos, no jardim da casa dele, que ficava no monte. Nero colocou diversas estacas e queimou os cristãos para que a população pudesse ver aqueles cristãos pegando fogo no monte, no jardim da sua casa. As crucificações, o próprio Pedro foi crucificado nessa época, e milhares de cristãos foram crucificados. Então, vocês veem que é isso que está acontecendo na época. Isso que está acontecendo aos cristãos de Roma. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para os cristãos de Roma, para que eles evangelizem, sim. Um livro que talvez fosse um livro de evangelização, sim, mas também pensando no que está acontecendo aos cristãos de Roma. E daí, pessoal, se nós tivéssemos que escrever uma carta hoje para cristãos que estão correndo risco de morte na Coreia do Norte ou em países muçulmanos, que estão pensando se vale a pena morrer pela sua fé, o que escreveríamos? Hoje, se você fosse escrever uma carta para um cristão da Coreia do Norte, para um cristão perseguido no país muçulmano, que está correndo risco de ser preso, ou que já está preso, e risco de morte por causa da sua fé, o que você escreveria para ele? Ele está lá pensando, vale a pena morrer por Jesus? Se eu negar a minha fé, eu sou salvo, saio da cadeia, não corro mais risco. Vale a pena o cristianismo? Vale a pena a fé? Vale a pena morrer por essa fé? E provavelmente era isso que motivou o Evangelho de Marcos. Era um evangelho para fortalecer os cristãos perseguidos em Roma, sob essas circunstâncias de prisão e de morte. Marcos mostra, então, como ele trabalha a questão. Marcos mostra o sofrimento de Jesus por eles, até a morte, e os estimula a serem fiéis e a tomarem a sua cruz, a serem também fiéis até a morte, assim como Jesus foi fiel e morreu por eles, que eles também sejam fiéis até a morte e que eles também tomem a sua cruz e sigam a Jesus.
40%, então, do livro é sobre os últimos 8 dias da vida de Jesus, que mostram justamente o sofrimento, as amarguras, o tanto que Jesus sofreu por nós, por eles cristãos de Roma. E por detrás disso tudo, então, está um incentivo, mostrando quanto Jesus sofreu, quanto que Jesus foi cuspido, que Jesus foi preso, que Jesus foi morto por eles, pela salvação deles. E é uma forma de fortalecer a fé dos cristãos que estão sendo perseguidos em Roma. Marcos é chamado de o Evangelho da Paixão de Cristo, por ser quase a metade dele focado nos últimos 8 dias de vida de Jesus. Jesus, no Evangelho de Marcos, Jesus é o servo de Deus que sofreu em nosso lugar. Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então mostra Jesus como servo, um servo sofredor, um servo que dá a sua vida por amor. Até o capítulo 8, então, Marcos mostra a atividade de Jesus, os seus milagres. Jesus mostra que Jesus é o Filho de Deus. A partir do capítulo 8, já começa a mostrar o caminho para a cruz. Jesus é o Filho sofredor de Deus. Marcos mostra isso claramente, não é só uma teologia da glória, milagres, poder. Os primeiros 8 capítulos mostram Jesus, os 18 milagres de Jesus, Jesus como Filho de Deus, Jesus com poder divino, mas também uma teologia da cruz é mostrada em Marcos, os sofrimentos por causa do pecado e por seguir a Cristo. Marcos coloca os leitores nessa realidade. Jesus é o Filho de Deus, ele realizou milagres, mas Jesus também passou por sofrimento e morte. E Marcos também mostra, né, os discípulos frente a isso, o sofrimento dos discípulos também. Não é uma teologia da glória como muitas igrejas pregam, né? Se você crê em Jesus é só glória, é só sucesso, tua vida está resolvida, você vai ficar rico, né? Seja fiel a Jesus, que Jesus vai ser fiel para você e tudo vai dar certo na tua vida, você vai prosperar, né? É muito uma questão de dinheiro, de sucesso, de glória. Poxa, esse pessoal precisa ler o Evangelho de Marcos. Não é assim, né? O Evangelho de Marcos é um evangelho que mostra a teologia da cruz e mostra os sofrimentos por causa do pecado nesse mundo, do próprio Jesus e dos seus discípulos também, e o que os discípulos também sofrem por seguir a Cristo. Marcos está trabalhando nos seus ouvintes tanta confiança e esperança em Jesus, o Filho de Deus, quanto também a necessária humildade, serviço e sofrimento dos discípulos que seguem os passos de Cristo. Veja o que diz Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, Jesus falando para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, isso significa sofrimentos. A cruz é sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está antecipando aos seus discípulos que haveria sofrimentos. Todos os discípulos, exceto João, receberam mortes de mártir, ou seja, mortes terríveis. Né? Não é uma teologia da glória, creia em Jesus, siga Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Não, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, aqui neste mundo, salvá-la-á eternamente. Então vejam como o Evangelho de Marcos trabalha isso, um evangelho escrito para cristãos de Roma que estão sendo perseguidos por causa da sua fé, que estão correndo risco de morte por causa da sua fé. Então Marcos bate 40% do livro de Marcos, batendo e mostrando como Jesus sofreu por nós, como Jesus padeceu e sofreu humilhações, né? Aprisionamento, morte por nós. E as palavras do próprio Jesus: se alguém quiser vir após mim, a mim si mesmo se negue. Tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida... Até hoje, eu já falei isso nos estudos de Atos do ano passado, né?
Essa mulher aqui, né, a Ellen Berhane, sofreu tremendamente e pelo menos por 3 vezes, ela presa em containers na Eritreia, se não me engano, presa em containers, 3 vezes chamaram ela diante dos oficiais da prisão e disseram: negue a sua fé, colocaram uma carta na frente dela, assine, negue a sua fé e nós vamos libertar você. Essa é a questão hoje. Negue Jesus e você vai estar livre, você pode ir embora. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, nesse mundo passageiro, salvá-la. Seja fiel até a morte. Esse é o teor, esse é o fortalecimento que os cristãos de Roma precisavam receber também a partir deste Evangelho, do Evangelho da paixão de Cristo. Bom, pessoal, ficou aqui um gostinho. Eu quero incentivar vocês à leitura e ao conhecimento bíblico. Esse é o propósito dos estudos bíblicos online, né, quando eles foram criados, é estudar realmente a Bíblia, livro por livro. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos ler a Bíblia, esse é o propósito. E nesse intuito eu quero, de fato, nós não vamos estudar todo o Evangelho, como fizemos com o Evangelho de Atos, como já fizemos com as cartas de João, com as cartas de Pedro. Nós não vamos estudar capítulo por capítulo dessa vez. Mas eu quero que vocês leiam o livro de Marcos. Estou incentivando vocês, né? É a escritura inspirada por Deus. Leia. Através do livro de Marcos, você vai dar uma revisada, porque ele é o mais curto deles e ele, resumidamente, fala o que Mateus e Lucas também falam, né? Resumidamente. Então, ali você vai estar dando uma lida resumida nos evangelhos, tá? Então, comece a ler o livro de Marcos. Firme esse propósito de ler o livro de Marcos até a Quaresma. Mas tem uma outra questão. Nós não vamos ler capítulo por capítulo, tá? Mas eu vou juntar duas coisas. Como nós vamos começar a Quaresma, né? A quarta-feira que vem já é quarta-feira de cinzas. Então eu vou fazer uma série, e vou juntar duas séries. A série dos estudos bíblicos online e a série da Quaresma esse ano. Todos os domingos da Quaresma também vão ser sobre textos de Marcos. Já que nós temos 40% deste evangelho, o evangelho da paixão de Cristo, faz sentido a gente também fazer uma série nos domingos, os cultos de domingo, sobre o evangelho de Marcos. Então, vai funcionar bem alinhado, né? Nós até na sequência do Evangelho de Marcos, de fato. Talvez uma hora ou outra vai ter alguma mudança, mas em geral até na sequência. Então, se vocês puderem, tá? Quem for aqui da igreja vai poder acompanhar toda a série tranquilo. Quem participa pelo Facebook de outros lugares do Brasil aí, teria que ver os cultos de domingo também, mas a moral da história é essa, tá? Estudo bíblico online, nós vamos passar um texto, no domingo nós vamos passar outro texto de Marcos, e assim nós vamos andar na Quaresma, né? E não vamos conseguir ler o livro todo, mas eu acredito que no final da Quaresma, na Páscoa desse ano, a gente vai ter, olha, eu acho que a gente vai ter passado pelo menos uns 35, 40% de todo o Evangelho, assim, ter dado uma boa lida no Evangelho de Marcos só através dos estudos bíblicos e das mensagens de domingo. Então, sigam aí, firme nos estudos bíblicos online, todas as quartas-feiras, e também os que são daqui venham na igreja, os outros que se quiserem, nossos cultos de domingo sempre ficam gravados, né? No YouTube e no Facebook, vocês podem pegar lá, se quiserem ver a série completa, podem pegar também lá as gravações dos cultos de domingo e assistir na hora que bem quiser. Assim como os estudos bíblicos online também, se perderem na quarta-feira, ficam gravados lá e vocês podem assistir depois como preferir. Muito bem?